Olá, tudo bem? Hoje vamos abordar um assunto muito útil e que vai ajudá-lo a aperfeiçoar ainda mais a sua forma de escrever seus textos. Vamos falar sobre o uso dos pronomes pessoais e a colocação dos chamados pronomes átonos. Vamos começar a nossa aula relembrando o conceito de pronome. Os pronomes constituem uma categoria de palavras tão importante quanto a dos substantivos. Eles podem servir como uma espécie de coringa, sendo usados para substituir um substantivo. Pode ainda se referir a um substantivo ou acompanhá-lo qualificando-o de alguma maneira. Variáveis em gênero e número, os pronomes concordam com o substantivo ao qual substituem, referem-se ou qualificam. Os pronomes podem ser classificados como pessoais, eu, tu, eles, possessivos, meu, teu, seu, demonstrativos, este, esse, aquele, interrogativos, quem, qual, indefinidos, alguém, algum, ninguém, e os relativos, que, quem, qual, cujo, assim por diante. Mas hoje destacaremos apenas o uso dos pronomes pessoais e a correta colocação dos pronomes átonos. Os pronomes pessoais são aqueles que indicam uma das três pessoas do discurso: a que fala, a com quem se fala e a de quem se fala. Após refrescarmos a memória com o conceito dos pronomes pessoais, podemos passar então ao tema da aula de hoje propriamente dito, que é o uso dos pronomes pessoais retos e oblíquos. Você lembra quais são os pronomes pessoais retos e os oblíquos? As formas eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, que funcionam como sujeito, dizem-se retas. A cada um desses pronomes pessoais retos corresponde um pronome pessoal oblíquo, que funciona como complemento e pode apresentar-se em forma átona ou forma tônica. Ao contrário das formas átonas, as tônicas vêm sempre presas à preposição. Para compreendermos melhor, vamos ver a divisão dos pronomes pessoais. No caso reto, os pronomes são eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Os pronomes pessoais retos exercem a função de sujeito ou predicativo do sujeito. Já no caso dos oblíquos, eles se dividem em átonos e tônicos. Os pronomes átonos são me, te, se, o, a, ilhe, nos, vos, se, os, as e lhes. Os pronomes tônicos são mim, comigo, ti, contigo, si, consigo, ele, ela, nós, conosco, vós, convosco, si, consigo, eles e elas. Os pronomes pessoais oblíquos exercem as funções de complemento, ou seja, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal. Por causa disso, a frase eu encontrei ele é inaceitável. Isso porque não podemos usar um pronome pessoal reto, ele, na função de objeto. Em eu encontrei ele, eu é o sujeito. Encontrei é um verbo transitivo direto e ele é o objeto direto. Nesse caso, devemos usar um pronome pessoal oblíquo. Para substituir os objetos diretos, usamos os pronomes o, a, os, as. E para substituir os objetos indiretos, usamos lhe e lhes. Então, a frase correta fica eu o encontrei, ou então eu encontrei-o. Vamos ver mais um exemplo inaceitável que é muito comum na fala do dia a dia. Quando você precisa fazer alguma coisa, como você diz? Isso é para mim fazer ou isso é para eu fazer? Sempre que o pronome pessoal anteceder um verbo no infinitivo e exercer a função de sujeito, devemos usar o pronome do caso reto. Então, o correto é dizer, isso é para eu fazer. Vimos que no caso do exemplo, eu é pronome pessoal reto, mim é pronome pessoal oblíquo tônico. O pronome pessoal reto, eu, exerce a função de sujeito. Já o pronome pessoal oblíquo tônico, mim,
nunca exerce a função de sujeito e, obrigatoriamente, deve ser usado com preposição. A mim, de mim, entre mim, para mim, por mim e assim por diante. Veja o exemplo. Eu li o livro. Eu é o sujeito. Ela trouxe o casaco para mim. Aqui mim não é sujeito. Agora acompanhe este outro exemplo. Ela trouxe a revista para eu ler. Nesse caso são duas orações. Ela trouxe a revista, é a oração principal. Para eu ler é a oração reduzida de infinitivo, para que eu lesse. Devemos usar o pronome pessoal reto, eu, porque exerce a função de sujeito do verbo que está no infinitivo, ler. Logo, a diferença entre para mim e para eu está na presença ou não de um verbo, sempre no infinitivo, após o pronome. Este chocolate é para mim, este caderno é para eu escrever. Assim, sempre que houver um verbo no infinitivo, devemos usar os pronomes pessoais retos. Isso ocorrerá com qualquer preposição. Ele fez isso por mim, ele fez isso por eu estar cansado. Para encerrarmos este assunto, observe a sutileza das próximas frases. Para eu viver nesta cidade, foi preciso que os amigos ajudassem. Para mim, viver nesta cidade é um prazer. Na primeira frase, o pronome pessoal reto, eu, é o sujeito do infinitivo viver. Na segunda frase, a vírgula indica que o para mim está deslocado. Devemos usar o pronome oblíquo, mim, pois não é o sujeito do verbo viver. Passemos a outro exemplo. Você sabe dizer qual é a forma correta? Não há nada entre eu e você, ou não há nada entre mim e você? O correto é, não há nada entre mim e você. Como já foi explicado, eu é pronome pessoal reto e só pode ser usado na função de sujeito. Para isso é necessário um verbo no infinitivo. Não há nada entre eu sair e você ficar em casa. Não havendo verbo, devemos usar sempre entre mim e você. Portanto, entre eu e você é inaceitável. Se você não gostou da forma correta, entre mim e você, pode usar entre você e mim. Mas, se mesmo assim achou estranho, só resta uma solução. A partir de hoje, não haverá mais nada entre nós. Vamos agora ver mais uma regra importante relacionada ao uso dos pronomes eu e tu, mim e ti. Os pronomes eu e tu, quando regidos de preposição, devem ser substituídos pelos oblíquos correspondentes, mim e ti. Os outros pronomes retos, ele, eles, ela, elas, nós, vós, podem ser precedidos de preposição. Observe, ele ficou entre ti e mim. Essa frase está correta. Não use, ele ficou entre tu e eu. Vamos ouvir um trecho de Poemas para a Amiga, de Afonso Romano de Santana. Tu sempre foste una e sempre foste minha, ainda quando a cor e a forma tua se fundiam com outra forma e cor que tu não tinhas. Por isso é que te falo de umas coisas que não lembras, nem nunca lembrarias, de tais coisas entre mim e ti, ainda quando tu não me sabias, e dividida em outras te mostravas.